Quando a palavra começa no versículo 1 falando que Jesus viu os ricos, homens de posse, lançar suas ofertas ali no gasofilácio, na caixa das ofertas, ele não se surpreendeu. De certa forma, ele via que aqueles homens tinham mais condições de ter uma oferta melhor do que qualquer outro ali naquele lugar. Só que o que chamou a atenção de Jesus foi uma mulher viúva que não tinha condições alguma, e a sua oferta talvez ali tenha sido a menor aos olhos humanos. Deve ter sido a mais baixa do que todos aqueles homens que estavam lá ricos. Mas o que chamou a atenção e Jesus expôs na vida daquela mulher foi a entrega dela em tudo que ela tinha. Porque aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Jesus, ele quer tudo que nós temos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus vai falar que veio um jovem rico ali com Jesus e falar assim: eu quero ser o seu discípulo, eu quero lhe servir. E talvez essa palavra para você possa ser normal, mas para mim tem um sentido diferente, porque aquele jovem chegou, a palavra de Deus fala que ele tinha entendimento da palavra, ele sabia o que estava escrito, ele era uma pessoa estudada, ele sabia quem era Jesus, mas uma palavra quebrou aquele homem. Qual foi? Deixa tudo que você tem e me segue. Você pode ser meu discípulo, mas você tem que deixar tudo que você tem. E aí revelou não só o coração daquele homem, não só a intenção dele, como quem ele era verdadeiramente. Porque todo aquele que é discípulo de Jesus entrega tudo nas mãos do Senhor. Sim ou não? Pedro, ele era pescador, ele abandonou o barco e foi seguir Jesus. Mateus, ele era cobrador de impostos, ele deixou tudo e foi seguir Jesus. Mateus, ele ganhava muito bem. Viu, Mateus? Mateus ganhava muito bem. Só que quando ele encontrou Jesus, ele encontrou aquilo que ele buscava a vida toda. Irmão, seguir Jesus não custa muito em nossas vidas, custa tudo. Entenda isso em nome de Jesus. Você que tem um desejo de uma porta maior na sua vida, entenda que essa porta que você pede do Senhor vai custar tudo na sua vida. Entenda que aquilo que você tem pedido ao Pai vai custar tudo na sua vida. Entenda que seguir Jesus é abandonar tudo na sua vida. Como assim, pastor? Vou ter que abandonar o meu trabalho, vou ter que abandonar as coisas para seguir a Jesus. Se Ele pedir, sim. Só que na maioria das vezes, Ele pede nós por completo. Isso refere-se à nossa intenção, isso refere-se àquilo que nós temos, isso refere-se àquilo que nós carregamos em nossas vidas. A tua família tem que estar no altar do Senhor. A tua casa tem que ser do Senhor, amém? O seu trabalho tem que manifestar a glória de Deus. Aonde você vai, tem que manifestar o reino do Pai sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque tudo é dele, não é seu. Tudo é do Senhor, nada é seu. E quando você reparte isso com o Senhor, você não tem nada. Mas quando você entrega tudo, o Senhor, Ele começa a frutificar sobre a sua vida. Ele começa a te prosperar, Ele começa a fazer algo novo. Você pode glorificar a Deus por causa disso, em nome de Jesus? Porque Jesus, Ele não te quer pela metade. Ele não te quer dividir. Não. Ele não quer que você seja uma parte dele ou outra parte sua, não. Ele quer você por completo. As suas intenções, o seu coração, tudo tem que ser de Jesus.
E é por isso que eu quero trazer esse entendimento a você, porque quando você, isso no dízimo e oferta, porque quando você vai ofertar ao Senhor, muita gente fala, vou pagar o dízimo. Dízimo não se paga, irmãos, se devolve. Que a palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que Deus dá a semente ao que semeia. Foi o Senhor que te deu esse emprego, foi o Senhor que abriu a porta. Não, pastor, fui capacitado. Quem te capacitou? Não, eu estudei para isso, mas quem te abençoou? Então quando você começar a ver que é você, irmão, você já perdeu. Porque quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, nós sabemos que quem abençoa é Ele, quem abre a porta é Ele, quem cuida de nós é Ele, quem está trabalhando na nossa família é Ele, tudo é dEle. Quando o Senhor te levantar como empresário, você vai ser um meio de bênção na vida de outras pessoas, é dEle. É Ele, por Ele são todas as. É por isso que muitas vezes aquele que tem pouco e entrega tudo na presença do Senhor, prospera mais, é mais abençoado, é mais feliz. O Senhor faz coisas maiores, porque tudo é dele. Entenda, comece a santificar a sua vida para o Senhor e coloque tudo nas mãos do Senhor. Porque nas nossas mãos, irmãos, os meus planos e projetos têm erros. A minha vontade tem erro. Só que há um plano bom, agradável e perfeito, que é o plano de Deus. E quando você começar a abandonar os seus planos para viver os planos de Deus, você vai estar entendendo aquilo que Jesus Ele quer na sua vida. Porque tudo vai ser para glorificar o nome dEle. Tudo aquilo que Deus Ele vai fazer na sua vida vai glorificar o nome dEle. Amém? Então quando Deus abrir uma porta para você, lá manifeste Jesus, e aquilo que o Senhor entregar na sua vida também glorifica o Senhor, através da sua vida também abençoe vidas, abençoe a casa do Senhor, devolva aquilo que é do Pai, aquilo que o Senhor já depositou na sua vida, irmão, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele faz tudo por completo, Ele não faz nada pela metade, e tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele tem para nossas vidas. E Ele faz até uma viúva prosperar. Ou você esqueceu da viúva de Serepta? E aqui eu quero finalizar essa palavra. O Senhor mandou profeta para encontrar com essa mulher. Ela ia perder os 2 filhos por causa de uma dívida que seu marido tinha contraído antes de morrer. Só que nessa palavra ela tem um sentido muito forte. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aquela mulher falou que o seu marido servia ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele não deve nada para ninguém. O marido podia ser morto, falecido, não estava mais lá, mas o Pai da eternidade estava lá. E a palavra daquele profeta foi: vai, pega vasilhas, vazias, não poucas, então eram muitas, entra para a tua casa e fecha a porta, porque aquele pouco de azeite que você tem lá, vai ser o suficiente. A palavra de Deus vai falar que elas pegaram vasilhas nos vizinhos, pegaram azeite e começaram a encher as vasilhas. Ela só tinha um pouco de azeite, mas o pouco com Deus é, o pouco com Deus é, o pouco com Deus é,
O pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é suficiente, o pouco com Deus acontece um milagre, o pouco com Deus quando nós entregamos tudo na presença do Senhor, quando a nossa família está no altar do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Pai, quando nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, o Senhor faz o pouco multiplicar. Não é aos olhos humanos que você vai viver aquilo que você vai viver, mas aos olhos de Deus, o Senhor ele vai fazer algo novo sobre a tua vida. Pode ser pouco, mas com Deus é suficiente para que o milagre possa acontecer. E a palavra de Deus fala aqui: todas as vasilhas foram cheias, e o azeite ali e aquela mulher vendeu, pagou suas dívidas, montou um negócio e glorificou o nome do Senhor. Aqui na palavra de Deus fala que aquela mulher, ela tinha pouco, e era tudo que ela tinha para viver. Ela era viúva, e a gente sabe que viúva naquela época não era como viúva no dia de hoje, irmão. Não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio gás, não tinha nada disso. Não tinha. Se não tivesse nada e no meio de uma crise, onde até quem tinha dinheiro estava perdendo, mas aquela viúva tinha Deus.